Olá, estamos aqui mais uma vez gravando o nosso episódio do podcast muito especial com um convidado que é Arthur Varela, nosso osteopata, fisioterapeuta da Inova Gastro. Hoje eu, Andressa Rebouças, estou aqui sem a minha companheira, Araceli Lima, está fazendo muita falta nesse momento, mas estamos aqui prontos para fazer uma entrevista muito especial com Arthur Varela sobre osteopatia. Ele que é o nosso fisioterapeuta osteopata da Inova Gastro e que nos ajuda a acompanhar os nossos pacientes com doenças relacionadas ao eixo intestino-cérebro, que são as antigas doenças funcionais gastrointestinais, com resultados muito bons, agregando as terapias que são implementadas para esse perfil de pacientes. E aí muita gente não sabe sobre a osteopatia, como ela pode atuar nessas situações. Então, resolvemos gravar esse episódio para esclarecer as pessoas, tirar dúvidas, fazer perguntas para Arthur e para que ele possa nos mostrar como é que é o trabalho da osteopatia voltada para esse perfil de pacientes. Primeiro, Arthur, fala um pouquinho de você, se apresenta, fala para o público sobre a sua formação, sobre o que é osteopatia. Oi, Andressa, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, conversando sobre a osteopatia, sobre essa técnica que eu amo e dá, assim, um retorno muito bom aos pacientes. Eu sou formado em fisioterapia pela UNRN, né? E fiz minha formação em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid, que é uma escola internacional, onde a osteopatia, ela é um método, um método de avaliação e tratamento que ela não visa só a causa da dor ali, onde a dor está sendo sentida, por Você exemplo. quer dizer o local, né? A topografia da dor, mas Isso, sim a causa. exatamente. Assim, a gente busca sempre a origem da disfunção. Nem sempre é onde você está sentindo a dor, a origem daquela dor é na região que ela se expressa, né? Sim. Onde a pessoa sente isso. Então, é um prazer, espero tirar a dúvida dessa técnica tão especial. O prazer é nosso, Arthur, até porque a gente sabe a importância do seu trabalho, como os pacientes se beneficiam do que você faz e como a osteopatia ainda não é tão conhecida pela população, inclusive entre os profissionais de saúde. Então, eu vejo como de grande importância esse episódio para que a gente leve informação benéfica e coisas que vão ajudar os nossos pacientes para a população geral e para os outros profissionais de saúde que nos assistem, né? Então, Arthur, primeiro, fala um pouquinho da diferença entre a osteopatia e a fisioterapia convencional. Você é fisioterapeuta, né? Teve a sua formação em fisioterapia, como você falou, na UniRN, e a sua formação em osteopatia na Escola de Osteopatia de Madrid, né? Como Isso. você esqueceu de falar, mas eu não esqueci. Então, você tem as duas formações e eu gostaria que você explicasse direitinho para as pessoas a diferença entre essas duas áreas. Isso, a fisioterapia convencional que a gente fala, ela quase sempre ela tenta justamente tratar o local que você está sentindo a dor. Por exemplo, você tem uma dor no cotovelo, né? O fisioterapeuta ele vai tratar especificamente o cotovelo. Mas nem sempre a origem, né, dessa dor é no cotovelo. Na verdade, quase sempre não é. Então, a osteopatia, a diferença dela é justamente ela procurar a origem do problema. Digamos assim, essa dor no cotovelo, ela pode estar vindo do pescoço. Porque, como é um dos princípios da osteopatia, fala que o corpo é uma unidade. Então, o corpo inteiro ele está conectado. Então, a gente não pode simplesmente achar que um problema está vindo só daquele local. Então, a gente precisa investigar através dos nossos estudos. A gente sabe as correlações que podem estar acontecendo e a gente vai avaliar, através da nossa avaliação, que é bem detalhada, a gente consegue chegar na origem desse problema e tratar diretamente ali. Então, quando a gente tira essa disfunção que está acontecendo da origem, automaticamente, aonde ela está repercutindo, ela acessa, né? Sim. Então, a diferença seria essa, justamente uma abordagem muito mais analisar o corpo como um todo, não só a parte de muscular, como muita gente acha que a osteopatia, que a fisioterapia trata, né? Mas a osteopatia, ela tanto vê a parte musculoesquelética, que é justamente os músculos, a articulação, ligamento, tendão, como também a parte visceral, que é justamente os órgãos, né?
nossos órgãos, eles também têm movimento. Então, se tiver alguma alteração desse movimento, pode gerar alguma disfunção. E também a parte craniana, que são através dos nervos cranianos, que tem uma função muito importante, que a gente até vai conversar um pouquinho mais na frente. E a gente vê que essa é uma tendência geral da saúde, né? A gente não entender o ser humano como algo compartimentalizado e sim como um todo, com partes que se conectam e que influenciam umas às outras. Então, como você bem disse, isso se aplica a diversas situações. A origem do problema normalmente não está no órgão-algo, né? Digamos assim. Então, como a osteopatia tem essa visão mais ampliada da pessoa, dos processos de adoecimento, processos biológicos, isso se aplica muito às doenças que nós tratamos dentro da medicina, dentro da gastroenterologia, voltada para as doenças do eixo intestino-cérebro, que são as antigas doenças funcionais gastrointestinais, que nós sabemos que há uma inter-relação bem importante entre alterações neurológicas, imunológicas, de microbiota e locais intestinais no processo de adoecimento desses pacientes, né? Então, Arthur, a gente sabe que a osteopatia tem alguns fundamentos. Ela se baseia em alguns fundamentos. Que fundamentos são esses? A gente chama as leis da osteopatia, né? A primeira lei é o corpo como uma unidade. Esse corpo, ele precisa trabalhar em conjunto, todos os sistemas precisam trabalhar em harmonia para que esse corpo ele funcione da forma adequada, né? Sim, então a lei da unidade, né, que Isso. seria justamente isso que a gente acabou de conversar. A segunda lei seria a lei da estrutura governa a função. Por exemplo, se seu intestino, se a estrutura dele não tiver bem, a função que ele exerce também não vai... O que você chama de estrutura no caso do intestino? Seria, por exemplo, um paciente que tem aderências, que já fez uma cirurgia, que retirou um pedaço do intestino, seria esse tipo de estrutura anatômica? Ou você está falando de uma coisa mais fisiológica, mais a nível microscópico? Anatômica sim, também, né? Se o intestino... A questão das aderências é muito interessante porque... Por exemplo, se o paciente fez uma cirurgia, aquele tecido que ali se cicatrizou já não é o tecido original. Então, ele é um tecido diferente. E acaba gerando essas aderências que geram alteração de mobilidade intestinal mesmo. Uhum. Né? Assim como o intestino acontece no músculo, acontece com a pele, quando você tem uma cicatriz, você vê que aquele tecido é diferente do tecido da pele. E aquilo gera uma alteração de mobilidade. Né? E gera como fosse uma ancoragem daquele tecido. Mas pessoas que nunca passaram por cirurgias podem ter alteração dessas estruturas, sim, como, por exemplo, vocês falam muito sobre fáscia, né? Isso. O papel das fáscias viscerais nos sintomas, na motilidade intestinal, por exemplo. Mas a pessoa que não tem aderências secundárias a uma cirurgia, que nunca passou por um procedimento cirúrgico, elas também podem ter alterações dessas fáscias? De mobilidade do tecido, né, através de uma série de alterações, até a parte psicossomática interfere muito nisso, na tensão... Fala o que é psicossomática para o pessoal entender lá disso. Alterações psicossomáticas são alterações, por exemplo, que passa da mente, né, para o corpo, pro corpo. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, se é uma pessoa muito estressada, esse estresse, essa ansiedade acaba repercutindo no corpo. Então, digamos assim, são sintomas físicos de alterações mentais, emocionais e psicológicas. Assim, o resultado, é como se fosse a manifestação no teu física do que você sente do que você está sentindo. Né? Então, do ponto de vista emocional. Seu corpo expressa isso através de disfunções nele. Pois é, e como isso tem correlação com os pacientes que a gente trata, né? Com o nosso público-alvo, que são esses pacientes que têm doenças funcionais, né? As famosas doenças do eixo intestino-cérebro. Porque justamente os fatores emocionais, fatores sociais, fatores que estão no âmbito que não é biológico propriamente dito, eles têm uma correlação direta, porque a gente sabe que essas alterações emocionais, elas através do sistema nervoso
entérico, que é o sistema nervoso que rege as nossas funções viscerais, elas são expressas como sintomas, e isso é uma das coisas que acontece nesse perfil de pacientes, como também alterações da microbiota, que são os micro-organismos que regem, que estão presentes lá no nosso intestino e que têm várias funções, alterações de permeabilidade intestinal. Nosso intestino, quando está passando por um desequilíbrio assim, ele fica mais poroso, mais permeável, então elementos externos têm facilidade para adentrar essa mucosa e causar uma inflamação crônica, alterações imunológicas. Então, tudo isso está acontecendo nesse perfil de pessoas. Alterações emocionais que se repercutem no nosso intestino, alterações de microbiota, e os nossos sistemas nervosos, né, tanto central como entérico, eles têm uma comunicação bidirecional. Então, eles mandam... O autônomo tem também uma total relação com isso, inclusive o nervo vago é um dos nervos que tem maior importância em todo esse processo, né? E essa comunicação bidirecional, intestino-cérebro, por isso esse nome, né, desse perfil de doenças, é o que faz com que a gente precise de outros recursos, que não só medicamentos, não só recursos voltados para o local ali, o intestino, o estômago, as vísceras que a gente está tratando, como você falou, mas sim atuar na origem do problema. E essa origem é multifatorial. Isso. Então, assim, é muito interessante a gente estar conversando sobre isso, porque é evidente o papel da osteopatia por ter essa visão mais abrangente dos processos biológicos nesse perfil de pacientes, né? E aí, como a gente já falou um pouquinho desse ponto, fala pra gente, eu sei que isso é muito importante, um pouco sobre o sistema nervoso autônomo, que é um dos grandes alvos da osteopatia durante os seus tratamentos nesse perfil de pacientes. Fala um pouquinho como é que você regula esse sistema nervoso, como é que ele age nos processos viscerais. Fala um pouquinho. Eu acho que primeiro é importante a gente falar que é como é que esse sistema nervoso autônomo ele funciona, né? Ele é como ele funciona como fosse uma ele controla nossas vísceras, né? Quem comanda os órgãos é o sistema nervoso autônomo, e ele funciona como fosse uma gangorra. Existem duas subdivisões, que se chama sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso simpático, ele é vamos dizer assim, é o nosso luta e fuga. Quando a gente tá numa situação, quando a gente passa por uma situação de susto, né, tem algo que deixa a gente nervoso, esse sistema nervoso ele é ativado. Né? Então ele libera adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, dilata a pupila, ele tira o sangue dos nossos órgãos e joga para a musculatura para a gente lutar ou correr. Então ele serve para gastar energia, né? Existe o parasimpático, que é justamente o oposto. Ele leva o sangue para as vísceras, para os órgãos, para fazer a digestão, para fazer todo o funcionamento. E o que é engraçado em relação a essa questão dos órgãos, por exemplo, o sistema nervoso simpático, que gasta energia, ele, por exemplo, fecha os esfíncteres, que são justamente as válvulas que tem, por exemplo, entre esôfago e estômago, que impede que a comida volte, e existem várias outras válvulas. Então, ele fecha essas válvulas, e o parasimpático, justamente, ele abre e também aumenta a motilidade do sistema nervoso digestivo, né? Então, quando e hoje, como a vida é muito corrida, estressante, e a gente é extremamente ansioso, a gente vive muito mais numa simpaticotonia, que é justamente o aumento desse sistema nervoso simpático. Ele está sempre ativado, é como se a gente estivesse constantemente preparado para fugir, para correr, para lutar, devido ao estresse crônico das demandas do dia, né? Então ele vai subindo, e o parasimpático ele tenta acompanhar, mas ele não consegue. E o que é que isso causa? Não só nessa parte do sistema digestivo, mas também ele causa um excesso, assim, ele gasta tanta energia que o parasimpático ele não consegue repor essa energia, e o corpo, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se curar, mas se ele estiver funcionando de uma forma harmônica. Se a gente tem um processo de estresse constante, desse simpático gastando, a gente não dorme bem, né? A gente não tem um sono reparador, a alimentação não é boa. E a gente acaba também falando sobre um pouco a alimentação, né? A importância da alimentação.
é mais difícil você conseguir ter uma alimentação equilibrada nesses momentos de estresse crônico, porque você tá focado ali você tá tão estressado, você quer ter um prazer Isso, imediato. temporário ali, temporário que eu falo rápido, né? Isso, E uma das fontes desse prazer é a comida, exatamente. que é hiperpalatável, que é justamente o que causa os desequilíbrios maiores na microbiota e etc., que são os alimentos ricos em carboidratos, em gorduras saturadas, em sódio. E aí a gente fica muito mais propenso a ter compulsões por esse tipo de alimento. E temos mais dificuldade também de nos alimentar com coisas que são mais saudáveis, né? É um conjunto de coisas que acontece, na verdade, né? É muito complexo. E é muito interessante entender essas correlações. Então, quando a gente está vivenciando esses processos de estresse crônico, a gente está com o nosso sistema nervoso simpático permanentemente ativado. Isso. Cronicamente ativado. E a osteopatia consegue fazer esse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, melhorando esse funcionamento visceral, já que o parasimpático ele é um sistema nervoso mais voltado para os processos biológicos, consequentemente, processos de digestão, liberação das secreções viscerais, a motilidade. Então, é assim que a osteopatia pode atuar? O que é interessante é que, como o corpo realmente é todo interligado, o sistema nervoso autônomo, ele também se interliga com o somático, que é quem controla a musculatura, né? Quem faz a gente se movimentar. E se você, assim, às vezes você percebe, por exemplo, se um paciente, às vezes ele come de uma forma errada, passa, né, do limite, ele se queixa porque que tá com dor nas costas, na parte superior aqui das costas, porque é justamente a região da coluna que manda a inervação para o estômago. Então você vê como tá ligado, né? Às vezes você tem paciente que tem problema no fígado, ele sente dor no ombro direito, porque tá relacionado à inervação do fígado está relacionado com o braço direito. A mesma coisa do coração com o braço esquerdo, né? Pâncreas com a parte da lombar. Então, você vê que está tudo interligado e isso faz uma diferença também na avaliação para que a gente possa definir o melhor tratamento. E o tratamento, a osteopatia, né? A gente trata justamente esse sistema nervoso, o central, porque o sistema nervoso, o parasimpático, a gente chama crânio-sacro. Sim. Né? Ele vem do crânio, o principal nervo é o nervo vago, que é o 10º par craniano. Ele sai aqui da cabeça, daqui da região aqui do encéfalo, né? Do bulbo, da ponte, e faz a inervação da víscera, e tem a parte sacral. Por exemplo, o vago, ele inerva até 2/3 do intestino. Né, de cima para até os 2/3 do intestino, e a parte sacral inerva a outra parte, né? O terço final, né? O terço do intestino e os órgãos sexuais, né? Então, e o simpático, a gente chama tóraco lombar, porque as raízes nervosas, né? Eles saem da torácica e um pouquinho da lombar. Então, a gente age com técnicas para regular esse sistema nervoso parasimpático. Aí existem diversas técnicas que a gente pode utilizar, tanto para... Primeiro, a gente precisa trabalhar esse sistema nervoso como um todo, diretamente sobre ele, com algumas técnicas. E depois, a gente precisa trabalhar a parte de mobilidade visceral mesmo, através de técnicas que a gente usa. São técnicas mais suaves, que a gente usa na própria víscera, no intestino, no estômago, no diafragma também. A gente pode liberar diafragma. A região pélvica também, musculatura, tensões que podem estar interferindo nessas regiões, que atrapalham o funcionamento normal desses órgãos. Então, esses pacientes que têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável, que têm dispepsia funcional, que é a famosa gastrite nervosa, como a gente falava no passado, que tem constipação funcional, constipação crônica, eles têm alterações de motilidade, ou seja, o seu intestino, o seu estômago, eles não estão se movimentando de forma adequada para que aconteçam os processos biológicos. E aí a osteopatia consegue melhorar, regular essa movimentação dos órgãos, fazendo com que o paciente, por exemplo, distendido, né, que tem aquele estufamento abdominal, uma queixa muito comum, ou o paciente constipado, com diarreia, com síndrome do intestino irritável, onde além dessa alteração de motilidade, a gente tem uma hipersensibilidade visceral mais importante,
porque o paciente sente dor, sente muito desconforto. Então, a osteopatia consegue modular essas alterações e fazer Isso. com que o paciente tenha uma melhora importante desses quadros. Você diria que, na sua experiência, quanto que os pacientes melhoram dessas queixas de constipação, de dor abdominal, de extensão? Ó, em relação às sessões, você diz a quantidade de. Ou de. Não, primeiro você me fala assim, quantas sessões seriam necessárias para ter um resultado mínimo? Digamos assim que 1 mês a 2 meses já dá para ver um 4 resultado. a 8 Isso, sessões? isso. Uma sessão por semana, né? Sim. Então, diria que já é um resultado que já dá para sentir o resultado das Das técnicas. intervenções. Isso. E o paciente relata esse resultado, essa melhora, assim, eu sei que é subjetivo, né? Essa Isso. melhora. Cada Ele corpo vai dizer, melhorei, mas em média, eles melhoram quantos por cento da queixa inicial? digamos que uns 70%. Isso Porque, é na verdade, muito bom, muito bom. porque é um conjunto, né, de coisas que precisam ser feitas, Isso. né? Não é só. Então, é como fosse um auxílio no tratamento, né? A osteopatia já é como fosse algo que vai auxiliar no processo da melhora. Então, assim, eu digo assim que é um resultado muito bom para. Então, veja só, a gente tá falando aqui do sistema nervoso, né? Recapitulando um pouquinho, que ele pode influenciar o nosso sistema digestivo e causar sintomas quando a gente tá em desequilíbrio emocional, mas o contrário também é verdade. A nossa microbiota desorganizada, inflamação crônica, processos locais intestinais também geram sintomas centrais, como fadiga excessiva, até sintomas de humor. Também o paciente pode ficar mais depressivo, mais ansioso, com a sensação de que não tem tanta energia. E a osteopatia, ela age nessas situações, regulando esse sistema nervoso, que Isso. está fazendo essa comunicação entre esses dois grandes sítios, digamos assim, né? O sistema nervoso central e os nossos órgãos viscerais, que seriam regulados também pelo sistema nervoso entérico e sistema nervoso autônomo, não é isso? A grande função da osteopatia no sistema nervoso autônomo é justamente equilibrar esse sistema. Digamos assim, a gente precisa inibir um pouco o sistema, o simpático, que é esse que está gastando muita energia, e estimular o parasimpático para que ele haja e esse paciente ele possa repor essa energia para o corpo dele se autocurar. Então, a função principal da osteopatia é que eu, através das técnicas, eu possa estimular ao corpo, ele como fosse assim, eu avisar o corpo que Ele ele vai voltar à precisa. fisiologia dele normal, né? Ele vai ter Isso. recursos, ele vai estar mais Exatamente. equilibrado para que ele volte Isso. para o seu estado, a sua homeostase, que é o Exatamente. termo que a gente usa para dizer que o corpo está em equilíbrio, Isso. né? Os processos fisiológicos. Muito interessante, Arthur. E você imagine só, né? A gente tem pessoas com demandas justamente nesse sentido. E aí a gente sabe que como são coisas multifatoriais, ou seja, não é só uma intervenção que vai resolver, a gente precisa de um médico para fazer esses diagnósticos, de diagnósticos diferenciais com outras doenças, solicitação de exames para avaliar a saúde daquele paciente como um todo. A gente precisa de uma nutricionista para poder prescrever um plano alimentar adequado para aquelas demandas, né? Às vezes o paciente tem uma desbiose associada também, a gente precisa ter esse diagnóstico para tratar essa desbiose. Enfim, o paciente tendo uma assistência de um médico especialista, de uma nutricionista também especialista em trato digestivo, de um osteopata que está tratando ali todas essas disfunções que acontecem no nosso sistema nervoso central, entérico e visceral, né? Também as disfunções locais. E muitas vezes é necessário um psicólogo ou um psiquiatra em certos casos. Eu diria que em uma parcela considerável. Mas veja quantos profissionais, quantas abordagens a gente pode oferecer para esse paciente, para que ele tenha uma melhora e tenha uma qualidade de vida muito mais muito melhor do que a que ele vem se queixando, né? Porque imagina, uma pessoa com síndrome do intestino irritável é uma pessoa que tem uma dor abdominal recorrente. Ela tem alterações de hábito intestinal, tanto para constipação como para diarreia. Isso prejudica muito o seu funcionamento no trabalho. Isso causa alterações de humor, alterações emocionais. E uma coisa vai levando a outra, acaba sendo um ciclo vicioso. E muitas vezes esses pacientes passam por vários colegas que
prescrevem medicações que, é claro, tem situações que a gente precisa prescrever, sim, de acordo com os protocolos, com os guidelines que a gente utiliza na medicina baseada em evidências, mas isso isoladamente, sem a gente ter os profissionais conectados, trocando informações sobre aqueles casos, apenas a medicação, sem uma boa equipe por trás e sem uma relação médico-paciente, nutricionista-paciente, fisioterapeuta-paciente adequada e entre os profissionais, é mais difícil a gente alcançar um resultado esperado, como a gente deseja, né? Sim. Então, a gente é muito feliz por ter você na nossa equipe. Agradeço. Contribuindo tanto para a qualidade de vida dos nossos pacientes que têm doenças classificadas nesse grupo. E eu sei que também a osteopatia é uma coisa ainda muito pouco conhecida. Muita gente não entende bem como funciona, nem a diferença, inclusive, entre osteopatia e quiropraxia ou outras terapias manuais. Porque a osteopatia é uma terapia manual, não é isso? É um tipo de terapia manual. E existem outras também. Qual seria a diferença entre, por exemplo, a osteopatia e a quiropraxia? A terapia manual é toda a técnica, né, que utilize as mãos para tratar o paciente. Então, a osteopatia, a gente utiliza as nossas mãos para exercer técnicas para fazer com que o corpo do paciente entre em equilíbrio. A diferença da quiro para a osteopatia é que a osteopatia, além de ser músculo-esquelética, que é justamente músculo, articulação, que muita gente às vezes conhece a osteopatia pelas técnicas que são as manipulações vertebrais, que são aqueles estalinhos que dá no pescoço, nas costas, né, na lombar. E muita gente se impressiona, né, pelo som. Mas a osteopatia é muito além do que as técnicas manipulativas. Que a quiropraxia, a diferença é essa. A osteopatia, além de ser musculoesquelética, também é visceral, é visceral, né? E craniana. Então, visceral quer dizer, trata os órgãos... Isso, a mobilidade dos órgãos. Se esse órgão não está se mexendo, se está tendo um movimento, porque os órgãos ele têm um movimento próprio, né? Tem a motilidade. O movimento dele. Então, a gente precisa avaliar e tem técnicas que a gente estimula essa mobilidade visceral. Ou modula, né? Porque alguns pacientes têm uma mobilidade exacerbada. Exatamente. Então, precisa diminuir, modular. Exatamente. Né? Organizar. Então, a quiropraxia, ela não trata alterações viscerais. Ela trata só essas alterações musculoesqueléticas. A osteopatia seria uma coisa mais abrangente. Isso. Que a gente teria uma visão mais... Isso, como todo, a parte visceral, até a questão do tempo de formação é diferente também. Como é que foi a sua formação, Arthur, em osteopatia? Onde é que você fez a sua formação? A Escola de Osteopatia de Madrid, que é uma escola internacional. Eu fiz em Campinas, São Paulo, e tem duração de 5 anos. Né, é outra faculdade, né? Porque praticamente. Porque a gente estuda todos os sistemas do corpo, tem módulos dos órgãos, das técnicas para fazer a mobilização de cada órgão, né? Então, é uma formação bem completa e, assim, é muito interessante, é muito legal, prazeroso também de ser feito. Que bom, que bom. A gente confia muito no seu trabalho e sabe dos resultados que você tem levado para os nossos pacientes. Né? Criança pode fazer, idoso, qualquer pessoa, tem alguma limitação, alguma restrição ao tratamento com a osteopatia? Não, através da avaliação a gente consegue identificar pacientes que a gente chama red flag, né, que são as bandeiras vermelhas que a gente não pode atender, mas a osteopatia ela abrange desde do recém-nascido até o idoso também, não tem contraindicação em relação à idade. Interessante. E para a gente falar um pouco de forma mais coloquial assim, aqui, né, de uma forma mais clara para as pessoas entenderem das doenças, dos sintomas, dos problemas que a gente pode tratar com osteopatia. A gente falou aqui da síndrome do intestino irritável, do paciente que tem dor abdominal, tem diarreia, tem constipação. Então, esse seria um perfil de pacientes. Isso. Né? Diga um outro perfil, por exemplo, o paciente que tem constipação crônica, ele não tem síndrome do intestino irritável, mas ele é constipado, ele tem uma distensão abdominal também recorrente, esse paciente também se beneficiaria? Sim, com certeza. Pacientes com doença do refluxo? Sim, porque a gente vai trabalhar, a gente vai olhar onde tem disfunção e vai normalizar isso. Então, refluxo tem relação com os esfíncteres, né, diafragma, então a gente vai trabalhar isso, olhar direitinho e fazer a melhor conduta para esse paciente. Né? E a osteopatia, além dessa parte parte digestiva, a osteopatia ela tem uma gama de atendimento muito ampla.
Desde cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça tensional, ocasionada pelas tensões musculares. A gente trata enxaqueca, DTM, que são... Muito frequente também, né? Fibromialgia, Exatamente. talvez. Sim, com certeza, porque O que seria DTM? é uma disfunção templo-mandibular, que é uma alteração aqui nessa articulação, que é a ATM, a articulação templo-mandibular, que às vezes acontece pelo apertamento, né? O paciente bruxismo, aí acaba repercutindo aqui na articulação, gera... Seria uma causa de cefaleia, então. Também. Pacientes com cefaleia crônica. Também. Né? Trata refluxo, aí tem as alterações que são mais conhecidas, que é dor cervical, dor no pescoço, hérnia de disco, dor na lombar, né? Ou então relacionada a qualquer musculatura ou articulação. Então a gente trata o corpo realmente como um todo. Então tem uma visão. Você vai direcionar as suas técnicas para o problema daquele paciente, né? Existe a gama de técnicas são enormes, então a gente vai, através da nossa avaliação, a gente vai escolher na nossa caixinha de técnicas as melhores para poder que o paciente volte ao normal dele. Então, às vezes, tá interligado. Às vezes a pessoa tem uma alteração intestinal que está relacionada a uma dor lombar, né? Muito comum. Tem mulheres que realizaram cesáreas, principalmente depois da segunda, que apresentam dor lombar, justamente pela aderência cicatricial, né, que essa cicatriz gera. A alteração de mobilidade naquela região, porque, digamos assim, é como você pegar um elástico, prender ele e prender em um canto, vai gerar uma tensão, né, vai alterar essa mobilidade. Então, isso pode gerar... Então, a gente consegue manipular essa cicatriz para que ela volte a ter um movimento satisfatório. Imagina aí, a pessoa tem uma cesárea e depois tem uma dor lombar por causa de uma cirurgia, né? Uma cesárea, uma cirurgia abdominal. É difícil fazer essa correlação, né? Normalmente a gente procura causas locais, musculares, lombares, etc, né? Hérnia de disco, enfim. Mas fazer essa correlação, por exemplo, de uma cicatriz abdominal com uma dor lombar e a osteopatia poder tratar isso, poder melhorar essa mobilidade, como você falou, o nosso corpo ele tá todo em movimento, né? Isso. Conectado e se movimentando. Então, tá tudo conectado. Então, se tem algum fator que tá atrapalhando essa mobilidade e esse movimento, a osteopatia vai gerar um equilíbrio ali naquelas tensões. Digamos que tem uma âncora ali que não tá deixando as coisas fluírem, exatamente. Né? Bacana, isso é muito interessante. E uma coisa interessante, se a causa for justamente a cicatriz, se essa cicatriz não for tratada, a dor que a paciente está sentindo não vai cessar. Pode ser que ela melhore um pouco com o tratamento, mas depois de um tempo ela volta. Porque não foi tratada a origem do problema. Foi tratada a consequência que aquela disfunção está gerando. Então pode ser que aquela musculatura que está doendo naquele momento, depois de uma manipulação, ela melhora um pouco. Mas como a origem do problema não foi resolvido, aquela disfunção vai voltar a acontecer. Então, por isso que é importante a gente achar a origem do problema sempre. Sempre. Isso se aplica a tudo, né? Quando a gente se propõe a tratar uma pessoa, a gente tem que olhar para aquela pessoa como um todo e identificar os fatores onde a gente pode intervir e atuar para melhorar a saúde dela de forma mais assertiva. E é isso que a gente se propõe a fazer na Inova, né? Isso. E profissionais como você agregam muito valor ao que a gente oferece aos nossos pacientes. Eu queria lhe agradecer por isso, por ter abraçado a causa do nosso projeto, o nosso propósito lá na Inova, ser o nosso fisioterapeuta osteopata, que está aqui para ajudar tantos pacientes que precisam. E qual mensagem você deixaria para o nosso público que está aqui nos assistindo em relação à osteopatia, em relação aos benefícios que você pode oferecer? O que é que você deixaria para o público? Se você sente algo relacionado ao que a gente falou, eu te aconselho a procurar a Inova, né? Marcar uma sessão que a gente vai te avaliar da melhor forma possível e a gente vai fazer tudo que for possível para melhorar essa dor que você sente. Eu que agradeço também a oportunidade e a confiança no meu trabalho e estou muito feliz em fazer parte dessa equipe.
Que bom. E assim a gente encerra mais um episódio do InovaCast, com muitas informações, esclarecendo dúvidas e mostrando os recursos que a gente tem que podem agregar os tratamentos que a gente oferece para o perfil de pacientes que a gente trata, gerando assim muito mais resultados, resultados mais consistentes, pacientes mais felizes, profissionais também por estar conseguindo gerar esse benefício às pessoas. E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa, escreve aí embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês querem esclarecer alguma coisa, que a gente pode esclarecer tudo e até entrar em contato com vocês. Nos segue nas redes sociais, temos o nosso Instagram, que é o i.novagastro, o nosso canal no YouTube, onde a gente coloca os nossos episódios dos podcasts, né? Esse é mais um, bem interessante. E é isso, gente.